Copa João Avelange de 2000. Foi roubado? Foi honesto? Houve quebra de regulamento? É isso que a gente vai ver agora. Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou estudante de jornalismo, pretendo seguir aí nessa área esportiva e eu resolvi fazer esse primeiro vídeo aqui para esse meu novo canal com o objetivo, primeiramente, de debater grandes polêmicas do futebol brasileiro, do futebol mundial. É possível que no futuro eu fale de outros assuntos além de futebol ou além de polêmicas, mas inicialmente eu pretendo falar justamente disso, de polêmicas do futebol, porque é um assunto que eu considero interessante, mas que eu não vejo muita gente fazer aqui no YouTube, né? E eu achei que seria interessante, seria legal começar falando sobre a Copa João Avelange de 2000, que desde o seu nascimento foi um torneio pra lá de polêmico. Eu acredito que seja um dos torneios mais polêmicos de todos os tempos, entre os campeonatos brasileiros pelo menos, está entre os mais polêmicos. E geralmente quando se entra o debate sobre a Copa João Avelange, tem um debate muito contra o Vasco, dizendo que, talvez, acho que motivado pelo ódio que as pessoas têm pelo Eurico Miranda, que não é nenhum santinho, a gente sabe disso, elas costumam utilizar disso para dizer que ele fez falcatruas, que ele quebrou regulamentos, que o Vasco não merecia ter vencido aquela competição porque pelo regulamento ele teria perdido, entre outras coisas. Mas esse é o principal argumento que as pessoas costumam utilizar contra o Vasco nessa questão da Copa João Avelange. Aqui nesse vídeo eu pretendo explicar melhor o que foi a Copa João Avelange, com foco grande principalmente na questão da final, que é o que fez o torneio ser tão polêmico, até hoje ser debatido se foi com méritos ou não termos o nosso campeão em 2000, que foi o Vasco. Então vamos lá. Primeiro, a Copa João Avelange surgiu por aquele entrave da CBF de não poder realizar o Campeonato Brasileiro em 2000, muito por causa daquele caso do Sandro Hiroshi, entrada da Justiça do Gama, entre outras coisas, mas isso eu não vou entrar em detalhes. Eu provavelmente devo explicar isso melhor num vídeo que explique por que o Fluminense subiu da Série C para a Série A, né? Então agora, nesse momento, eu não vou focar nessa questão do porquê que não foi um Campeonato Brasileiro feito pela CBF, mas vamos aplicar. Era o Campeonato Brasileiro de 2000, organizado pelo Clube dos 13. A Copa João Avelange, assim como em 87, que eu também devo explicar em outro vídeo, ela não tinha divisões. Não era como em todos os outros anos que tinha Série A, Série B, Série C. Ela simplesmente, toda ela era Série A. Não importava quais times estavam ali. Todos eles estavam na Série A. Foi o campeonato com o maior número de times na história do Campeonato Brasileiro, 116 times, todos divididos em módulos, não em divisões. Porque tudo era a primeira divisão. Esses módulos eles eram correspondentes às divisões. O módulo azul, por exemplo, ele era correspondente à Série A, o módulo amarelo correspondente à Série B com alguns clubes da Série C, o módulo verde, em sua maioria, por times que seriam da Série C, e o módulo branco também por aí entre a Série C. Talvez você possa dizer que era um pouquinho da Série D, mas ainda nem existia Série D na época, então era mais isso, era um inchaço de times da Série C, acabava se dividindo mais ou menos entre o módulo verde e o módulo branco, acho que também um pouquinho do amarelo. Bom, o Vasco, obviamente, como um dos grandes clubes do Brasil, pela também a campanha regular para boa de 1999, esteve no módulo azul da Copa João Avelange, o que seria correspondente à Série A, né? Mas a gente tem que lembrar que é tudo Série A ali. Lembrando que, como era tudo Série A, qualquer time ali poderia ser campeão. Não importava em qual módulo o time estava, ele poderia ser campeão da Copa João Avelange, consequentemente, ou seja, campeão brasileiro de 2000. Podia ser o Vasco, podia ser o Cruzeiro, podia ser o Corinthians, podia ser o Fluminense, o Flamengo, qualquer um desses times do módulo azul, como poderia ser o Joinville, como poderia ser qualquer outro clube de menor expressão que estivesse em outros módulos. A questão é que o módulo azul, ele tinha regalias, né? Tinha privilégios. Ele tinha um número maior de classificados, eram 12 na época, enquanto os outros módulos, para os times serem campeões, eles passavam por um perrenguezinho maior. Tinha um caminho mais longo, tinha que passar por mais jogos, mas ainda assim era possível ser campeão. Não tinha nada que impedisse, por regulamento, que o time do módulo X não pudesse ser campeão.
Então, o Vasco, pelo módulo azul, ele se classificou em quinto lugar de 12, já direto para a fase final, enquanto o São Caetano era do módulo amarelo, teve que passar por outras fases, foi o líder do módulo amarelo, inclusive, e fez o seu caminho. Cada um fez o seu caminho, e nesse caminho não teve muita polêmica aí. Até aí a Copa não. A polêmica da Copa até aí era a sua própria criação, era um inchaço de times, era o caso do Sandro Hiroshi, enfim. Então o Vasco e São Caetano chegaram na final, fizeram por méritos, passaram por grandes adversários. O Vasco, por exemplo, pegou o Cruzeiro, que foi o líder do módulo azul, passou por ele na semifinal. Já o São Caetano, então, nem se fala. O São Caetano passou pelo Grêmio, passou pelo Fluminense, passou pelo Palmeiras. Então você não pode dizer que assim, o São Caetano chegou lá como zebra. Até foi uma zebra, mas ainda assim o time era muito bom, era muito qualificado. Você passar por 3 grandes clubes numa fase final, uma fase de mata-mata de um campeonato brasileiro, é uma amostra de que o time realmente tinha qualidade. O São Caetano de fato era um bom time. Não tinha força política, nem nada, não tinha tradição, não tinha camisa, mas era um time qualificado que fez por onde chegar na decisão. Primeira final em São Paulo, também não teve muita polêmica, o São Caetano talvez até reclame de um pênalti que não teria sido dado, mas até aí não é uma grande polêmica, porque sempre existe isso de o time que perdeu acha que teve algum lance capital que poderia mudar o roteiro do jogo. Mas fora isso, não teve uma grande polêmica. A merda toda foi no Rio de Janeiro, foi o segundo jogo da decisão em São Januário. Criou-se já nessa primeira partida uma polêmica muito grande se o jogo deveria ser em São Januário ou se deveria ser no Maracanã. Bom, argumentos a favor do Maracanã são mais do que óbvios, né? Maior espaço, maior capacidade para comportar uma final, né? Um jogo desse porte, um jogo desse nível. Então, nessa questão de infraestrutura, é o que mais a gente pode defender que o jogo deveria ter sido no Maracanã logo de cara. Mas então a gente tem que também ver por que o jogo foi em São Januário e não no Maracanã. O Eurico, e aí eu não vou dizer se ele está certo, se ele está errado, isso aí cabe a você, cabe a cada um fazer a sua própria avaliação, se é uma argumentação válida ou não. Mas ele argumenta, né, ele justifica que ele escolheu São Januário, principalmente porque o Maracanã naquela época estaria passando por reformas no gramado para o Campeonato Carioca de 2001. Ele diz que ele não queria atrasar essas obras e que ele não poderia prever também que o Vasco iria conseguir chegar na final da Copa João Avelange, né, do Campeonato Brasileiro, e da Copa Mercosul. A gente tem que lembrar que o Vasco, de fato, ele estava disputando as duas competições, ganhou as duas, mas ainda assim, por mais que o time fosse bom, era uma visão bem otimista você acreditar que o time poderia chegar nas duas competições, chegar longe e vencer as duas. É muito mais fácil você cair em uma delas ou cair nas duas do que propriamente vencer as duas. Mas enfim, eu acho que isso aí não é uma justificativa tão válida assim, porque mesmo sendo dirigente, mesmo sendo uma visão otimista, ele precisa estar contando com isso. Ele precisaria prever que sim, o Vasco teria capacidade de chegar nos dois. O argumento do estádio em reformas, dizem que isso aí não anularia o fato de que o Vasco poderia utilizar o Maracanã logo de cara. Ele argumenta isso. Você pode achar que é justo, você pode achar que não. Mas é aquilo, uma coisa que eu sou contra é as pessoas falarem que São Januário não teria capacidade para receber um jogo desse porte. E eu vou explicar por que ele tem sim capacidade para receber jogos desse nível, apesar das pessoas falarem que não. Vamos lembrar o contexto da época. Em 2000, exatamente no mesmo ano da queda do Alambrado, o Vasco chegou na final da Copa Mercosul, pouquíssimos dias ou semanas antes, teve um público altíssimo, porque era uma final internacional bem cobiçada, e aguentou numa boa. São Januário sempre teve jogos de grande porte, comportando públicos grandes para a capacidade dele, e sempre aguentou bem. Eu vou citar o maior exemplo de todos. A maior final que o Vasco já disputou foi a Copa Libertadores de 98. E ela não foi no Maracanã, ela foi em São Januário. E o público, a gente pode até supor que, pela importância da competição, teria até sido maior. Eu não vou afirmar porque eu não tenho esses dados, mas quem sabe poderia ter sido maior do que na decisão da Copa João Avelange. E o estádio comportou perfeitamente, não teve problema com o alambrado, não teve problema com a arquibancada, não teve problema de excesso de gente, não teve nada disso. O jogo ocorreu na maior tranquilidade. Então é errado você vir falar que o estádio não teria capacidade para isso.
Porque é hipocrisia. O estádio recebeu 2 jogos de uma importância muito similar, se não maior. E aguentou bem. Então, mas a queda do alambrado, não sei o que, a infraestrutura do estádio estaria ruim. Não, senhor. A gente tem que ver o seguinte: aquilo ali é um alambrado, aquilo ali tá para separar as pessoas da arquibancada pro gramado. Mas ele tá ali para segurar até certo ponto. Se vem uma grande quantidade de gente fazendo pressão em cima do alambrado, ele tem que ceder. É o natural. Ele tem que ceder até certo ponto, senão ele vai esmagar as pessoas. É o que aconteceu no jogo do Liverpool. Você não pode fazer um negócio que não importa a pressão de quantidade de pessoas caindo, vai ficar ali. Tem que ceder dependendo da força que está caindo de gente ali, para justamente não esmagá-las. Então, o alambrado ele não estava sofrendo problemas de infraestrutura na época. Foi o contrário. Foi que veio tanta gente que ele caiu. É o natural, é o certo de acontecer. E aí a gente tem que lembrar que no caso não aconteceram mortes, aconteceram feridos. E aí você pode também questionar se o Maracanã seria tão seguro assim por causa da final de 1992 do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Botafogo. A arquibancada cedeu. Morreu gente e o jogo teve continuidade. Então o Maracanã, você não pode dizer assim, no Maracanã é uma garantia 100% de que não importa quantas pessoas vão, que o estádio vai aguentar. Não, senhor. Todo estádio está sujeito a, por superlotação, acabar cedendo uma área. É natural. Se tem mais gente do que aquele local comporta, aquele local vai ceder. E nenhum estádio está imune a isso. Todo estádio está sujeito a acabar cedendo por excesso de gente numa determinada área. Isso não quer dizer que o estádio estaria superlotado, porque é aí que entra outra grande polêmica. É possível que tenha sido vendidos mais ingressos do que a capacidade total do estádio. Eu vou deixar claro, eu nunca vi matéria alguma, post algum, de site algum, de jornalista nenhum, de credibilidade, afirmando isso, constatando que de fato foi comprovado que houve uma venda maior de ingressos do que a capacidade total do estádio. Eu nunca achei. Pode existir? Pode. Mas eu procurei. Eu juro que eu procurei, eu cacei por aí na internet, mas eu nunca encontrei uma matéria de credibilidade que confirmasse esse laudo, que teria sido feito um laudo dizendo que foi vendido mais gente foi vendido mais ingressos do que a capacidade poderia permitir. Então, se você conhece, se você já viu algum, pode mandar para mim, que eu coloco aqui embaixo, boto um boxezinho afirmando. Enfim, mas até hoje nunca encontrei nenhum que afirmasse isso. Outra coisa que também pode ter acontecido é de uma entrada de pessoas sem ingresso, de ter passado gente por debaixo da roleta, por cima, não importa. E isso é uma possibilidade muito real de ter acontecido, porque a gente sabe que isso é uma prática comum no futebol brasileiro. A gente vê que sempre o número de presentes é relativamente grande em relação ao número de pagantes. Sempre tem, assim, em média, 5.000 pessoas a mais, 6.000 pessoas a mais de público presente do que de público pagante. Em São Januário essa média deve diminuir um pouco, já que a capacidade não é tão grande assim. Mas ainda assim é natural e é uma prática que eu considero muito errada, de muita gratuidade, de muita gente passando por debaixo e etc. Para alguns casos eu sou a favor e tal, mas eu acho que ainda assim tem gratuidade demais. E é um dos fatores que poderia sim ter provocado uma superlotação no estádio. Apesar de, como já disse, eu nunca ter visto um laudo que comprovasse que o estádio de fato estava superlotado. Então a gente não pode trabalhar com uma hipótese. A gente não pode falar assim, o estádio estava superlotado. Nunca foi comprovado isso, pelo menos até onde eu sei. Se tivesse sido, eu retifico e retiro isso. Então vamos trabalhar com... Não, o estádio tinha ele tinha pessoas suficientes que ele poderia comportar. Então o que teria motivado a queda do alambrado? O que teria provocado o alambrado ceder, se não foi superlotação? Eu acho que a teoria mais válida, porque eu acho que isso também nunca foi comprovado, mas é o que muitos relatam dizer, e eu acho que é muito possível de ter acontecido, é que foi uma briga generalizada após a saída do Romário por volta de 20 e poucos minutos do primeiro tempo. O São Caetano estava indo bem no jogo e tudo mais,
e o Romário sentiu uma fisgada, ou pelo menos disse que sentiu. No momento que ele estava saindo, já existia essa briguinha entre a Força Jovem e o Romário. Então muita gente odiava o Romário. Não vou entrar no mérito se ele é filho da puta ou não e tal, mas muita gente odiava ele, muita gente era contra ele, principalmente na Força Jovem. A Força Jovem tinha uma briga pessoal com ele já naquela época. Então quando ele saiu, o que teria acontecido? Uma parte de torcedores teria criticado, estaria contra o Romário nesse caso, dizendo que ele estava simulando, que ele estava de pirraça, que ele sempre fala que está machucado quando o jogo é importante, etc. E outra parte não, estava a favor dele, dizendo que ele ajudou o time, e de fato ele fez um excelente ano em 2000 pelo Vasco e tudo mais, mas enfim, teve essa briga, teve essa discussão, essa troca de ideias, e muitas pessoas relatam que no meio dessa confusão um cara sacou uma arma. Meu amigo, se um cara saca uma arma do teu lado, você fica desesperado. A tua primeira medida desesperada, a tua primeira medida que você vai pensar é, pô, eu tenho que me afastar dali. Eu tenho que sair dali de perto. Vai que sobra pra mim. Né? O cara sacou uma arma, vai ameaçar o outro, pode atirar no outro, vai que sobra pra mim isso aí também. Então eu vou me afastar. Esse é o pensamento natural. Imagina várias pessoas no mesmo espaço tendo esse pensamento de eu vou me afastar, eu vou me afastar, eu vou me afastar. Não tem espaço para os lados. Não tem espaço. Então, a solução era ir para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Chegou para baixo e tudo para cima do alambrado. O alambrado tá lá, como eu falei. Ele tá ali, vai aguentar até certo ponto. Tá vindo um monte de gente e forçando ele. Ele vai ceder. Ele vai ceder. Então, um deslocamento de pessoas em massa, tipo a que a torcida do Grêmio comemora na Avalanche quando tem gol. Então, vai todo mundo pra cima do alambrado, ele vai ceder e aí sim, aí caiu um monte de gente. Aí caiu um monte de pessoas ali, o negócio se abriu e as pessoas ainda desesperadas com aquilo descendo mais, aí indo pra dentro do campo, o jogo paralisou. Aí o jogo tá paralisado ali, teve uma cacetada de feridos, mas como eu já disse, nenhum morreu. O que não diminui em nada o impacto da queda, como isso assustou e afetou um monte de gente, principalmente que estava vendo pela TV, gente preocupada com suas famílias e tudo mais. Mas como eu disse, não foi igual o do Maracanã que teve morto. E a gente tem que lembrar que no Maracanã o jogo teve continuidade, mesmo com a arquibancada caindo e mesmo com mortes. Em São Januário foi paralisado, e é aí que eu vou entrar daqui a pouco para explicar se foi certo ou não ter paralisado o jogo, ter cancelado o jogo. Então o jogo foi paralisado, a gente viu um monte daquelas pessoas ali, todas feridas, todas machucadas, o jogo, para muita gente não tinha condição de continuar e tudo mais. Aí a gente vê o Eurico entrando no campo. As pessoas costumam afirmar que o Eurico, nesse caso, estaria enxotando elas, chutando para fora do estádio, desesperadamente querendo jogá-las para fora do estádio, com medo já do regulamento ser aplicado. Não sou fã do Eurico, não sou Euriquete, sei todo o mal que ele já fez pro Vasco, pro futebol brasileiro, eu acho ele um câncer. Mas nesse caso eu defendo ele. Nesse caso é uma mentira descarada você estar afirmando que o Eurico ele enxotou as pessoas para fora do estádio, que ele chutou, que ele não estava nem aí para o atendimento delas. Eu vou mostrar o vídeo que comprova que não, ele estava mais preocupado primeiramente em atender os feridos só para depois vir se preocupar com se o jogo tinha continuidade ou não. Você vai ver com seus próprios olhos e vai ouvir com seus próprios ouvidos as próprias declarações de Eurico assim que o alambrado cedeu. Você vai ver. Bom senso para que qualquer atitude seja tomada. Não se pode imaginar de necessidade de jogo, de começar, é uma questão de bom senso. O bom senso manda fazer nessa hora. Primeiro atender todo mundo, primeiro atender todo mundo, primeiro atender. Acho que o jogo pode continuar. Primeiro atender todo mundo. Tá certo. Tá rigorosamente certo. Portanto, o Eurico aqui está solicitando, inclusive, mais ambulâncias aqui, mais macas. Isso é o que nós estamos... Deu para perceber? Eu acho que esse vídeo ele deixa muito claro que, na verdade, não. O Eurico primeiro estava se interessando em atender as pessoas, os feridos, e não estava de maneira alguma enxotando elas para fora do estádio. O que causa essa impressão é o poder influenciável da mídia. Eu tenho certeza
absoluta de que o poder que a mídia tem de influenciar as pessoas é gigantesco. Ela simplesmente pode selecionar determinadas imagens e ocultar outras, fazendo você ter uma interpretação de um caso completamente diferente da realidade. Que foi o que aconteceu nesse caso. Eu nunca vi na minha vida um programa esportivo, uma matéria, mostrar esse vídeo do Eurico dizendo que primeiro quer atender todo mundo. Eu nunca vi. Nunca vi. Só no YouTube. Só no YouTube que uma pessoa que filmou aquilo pegou e botou ali no YouTube. Fora isso, nunca vi uma matéria que defendesse que o Eurico estava ali primeiro querendo atender as pessoas. Mostra o quê? O Eurico puto, mostra o Eurico revoltado, querendo jogar a pessoa para fora, mostra o Eurico puto com o governador e tudo mais. Aí as pessoas, lógico, vão querer falar o seguinte: ele estava imaginando que o regulamento seria aplicado ali na hora e queria jogar as pessoas para fora do estádio. Não, meu amigo, não foi isso. Ele estava primeiro querendo o atendimento a essas pessoas e depois o que foi prometido a ele, que seria o quê? O jogo teria condições de dar continuidade. Foi isso que a Polícia Militar, a Defesa Civil e o Corpo dos Bombeiros garantiram a ele. Essas três instituições que estavam lá dentro do estádio, que têm capacidade para poder perceber isso ou não, elas deram um aval. Eles falaram: o jogo tem condições sim de continuar. As pessoas, você vai dizer, não tinha condição naquele estado, porque mais gente ia cair, não sei o que. Meu amigo, a Polícia Militar, a Defesa Civil e o Corpo dos Bombeiros, os três estavam lá dentro. Você acha mesmo, passa mesmo pela sua cabeça, que esses três teriam sido corrompidos pelo Eurico e ia molhar a mão deles para eles falarem aquilo? Pô, peraí, primeiro vem a vida. Primeiro de tudo vem a vida. Eles são profissionais. A vida depende deles. Segundo, a credibilidade deles. Se acontece alguma merda, eles ficam mal falados pro resto da vida. Então vamos começar a pensar mais racionalmente. Por favor, vamos usar menos o ódio que você tem pelo Eurico, mas usa mais a sua cabeça. Se esses três deram condições, é porque tinha condições. Porra, então se o jogo ele tinha condições de continuar, por que raios ele foi cancelado? E aí, mais uma vez eu digo, o poder influenciável da mídia, que afetou nada menos que o governador da época, o senhor Antony Garotinho. Ele, no bem-estar de sua casa, confortável assistindo a partida, vê aquela tragédia, a gente pode chamar assim, e os comentaristas, né, da TV, principalmente da Globo. Ah, que não sei o que, eu não sei se esse jogo tem condições de continuar, mas isso é um absurdo, olha quanta gente ferida, que não sei o que não sei o que lá. Opinião de quem estava ali querendo que o jogo acabasse. A gente tem que lembrar uma coisa: o Brasil, ele não é o país do futebol, ele é o país da novela. Então, aquele jogo quebrando a grade de programação e afetando diretamente o horário da novela, as emissoras perderiam audiência, principalmente a Globo. Então, com isso, os comentaristas começaram a fazer pressão de que o jogo precisaria terminar ali. E aí, influenciando simplesmente o governador do Rio, que é quem teria poder para fazer isso, ele vai lá, resolve dar um telefonema. Mesmo com polícia militar, mesmo com corpo de bombeiros, mesmo com defesa civil e o árbitro da partida, que é quem dá a palavra final, porque esses três poderiam falar o que fosse, se ele resolvesse que não teria condição e acabou, mas até ele que estava indo ao centro do campo, aí veio o telefonema do governador dizendo: não, olha, tem que cancelar essa partida de qualquer jeito. Aí, meu amigo, aí é por isso que a gente vê um Eurico puto, por isso que a gente vê o Eurico chamando o governador de incompetente, por isso que a gente vê isso, por isso que a gente vê aquilo. O cara que não tá nem no estádio determina que o jogo não teria condição de continuar, sendo que os três órgãos responsáveis por isso dizem que pode, aí sim é pra ficar puto, né, cara? Então, por isso que a gente vê o Eurico tão puto desse jeito, porque aí sim vem o medo dele perder o jogo pelo causa do regulamento. E aí que chegamos finalmente à grande polêmica da Copa João Avelange de 2000. O regulamento teria sido quebrado. Não, o regulamento não foi quebrado. Eu vou explicar por quê. O regulamento previa o seguinte: caso um jogo seja cancelado por responsabilidade do clube ou de sua torcida, os pontos irão para o visitante. Consequentemente, o São Caetano seria campeão nesse caso? Não, porque não foi isso o que aconteceu. Vamos lá. Com a queda do alambrado, como eu disse antes, o jogo teria condições de continuar.
Então aquilo ali você pode considerar como uma paralisação temporária, não como cancelamento do jogo. O caso da paralisação temporária seria mais ou menos como em um jogo noturno os refletores apagarem. Imagina ali que os refletores apagam, você vai simplesmente dar os pontos para outro time? Peraí, tem que esperar para ver se teria condições do jogo dar continuidade, ou seja, as luzes voltarem. Na maioria dos casos elas voltam. Então, se o jogo teria condição de continuar, continua o jogo. Não tem por que você cancelar por causa de uma paralisação por pouco tempo, por 1 hora, sei lá. Ou então, sei lá, tá chovendo pra caramba, alaga o campo e não tem a menor condição de o jogo dar continuidade. Com o tempo, você escoando a água, fazendo escoamento da água, seria possível novamente ter condições de jogo. Caso não, caso mesmo assim o jogo, em hipótese alguma, poderia ter continuidade, foi um fator externo que fez o jogo não ter condição. Exatamente como em São Januário. Porque o que causou o cancelamento do jogo não foi a queda do alambrado, não foi as pessoas caindo. Foi a intervenção do governador. Por isso o regulamento não se aplica nesse caso. Então, ele teve que ir a julgamento, já que o regulamento ele não previa uma situação como aquela, ele foi a julgamento, não houve uma concessão entre o Clube dos 13, foi ao STJD e por decisão unânime de votos, a decisão tomada foi de que aquela partida seria anulada e uma nova seria remarcada, como se aquela partida de São Januário nunca tivesse acontecido. Para mim, ao meu ver, é a decisão mais correta, porque assim não estaria prejudicando nem o Vasco nem o São Caetano nesse caso. Dividir o título, no caso, para mim não seria a melhor saída. O melhor é você remarcar uma partida e ver quem é de fato melhor. Você pode falar, mas o São Caetano, então, depois foi prejudicado com a venda de vários jogadores e etc, etc e tal. Mas aí não é responsabilidade do Vasco, não é responsabilidade do STJD, do Clube dos 13, ou de qualquer um que for. É responsabilidade toda do São Caetano de ter vendido. Podia não ter força, podia ter feito isso para fazer caixa, não interessa, a questão é, o São Caetano ele fez aquilo. É responsabilidade dele não ter segurado o próprio atleta. Então, o Vasco não tem responsabilidade por isso, o regulamento não se aplica nesse caso e a decisão mais correta foi a tomada, foi ter feito uma nova partida e com isso o Vasco foi lá e venceu. Então eu espero ter deixado claro aqui a minha opinião, o meu ver e ter destrinchado melhor essa história, tirando essa questão mal vista, esses mal entendidos que ficam aí sobre a queda do alambrado, sobre o caso da Copa João Avelange no geral. Se eu deixei de comentar alguma coisa, se eu deixei alguma coisa passar, você pode dar um toque aqui, falar alguma coisa. Se você concorda, gostou do vídeo, da explicação, dá aquele teu gostei, favorita o vídeo, divulga ele pra mim, por favor. Dá pelo menos o teu feedback pra eu perceber que realmente agradou, tá? Se você discorda de alguma coisa, se você acha que eu falei alguma besteira e tudo mais, fique à vontade para nos comentários dar a sua opinião, falar a sua forma de chegar a esse caso, que com o debate a gente pode chegar a um consenso aí, quem sabe, mas sempre aquilo, respeitando muito e vendo que o outro pode estar certo e você não. Em todo caso, eu agradeço muito a você que ficou até aqui, espero seguir aí fazendo mais vídeos aí sobre outras polêmicas, sobre outros times, talvez opiniões fora aí também do futebol, não sei ainda, vamos ver mais pra frente. Eu agradeço imensamente, valeu, falou, fiquem na paz.